Olá, gente, como vocês estão? Espero que sejam todos bem, né? E com saúde, que é o que mais importa. Hoje a gente vai começar, de fato, a nossa disciplina de filosofia, né? Porque semana passada eu apenas passei o conteúdo programático, né? A programa disciplina. A gente vai falar agora do surgimento da filosofia, né? E é importante dizer surgimento da filosofia ocidental, né? Eu não estou falando, portanto, de outras formas de conhecimento, outras formas de filosofia, né? Por exemplo, indígena, por exemplo, diferentes povos da África, né? Eu estou falando de uma filosofia ocidental de matriz europeia, vamos dizer assim, né? Que é a que cai em vestibular. Então eu estou falando dessa filosofia, né? Que não é a única. É importante a gente ter isso em mente. Parece às vezes que é a única forma, digamos assim, intelectual de vida. Não é, né? Mas vamos focar nela. O surgimento da filosofia significa o nascimento da razão, né? Significa uma ruptura da antiga forma de explicar o mundo, né? Baseado em mitos, baseado em explicações religiosas, e agora uma forma mais racional de explicar o mundo, tá? Uma forma que tem que pressupõe métodos, que pressupõe explicações racionais, lógicas. A gente vai ver melhor isso. A gente tem que falar, então, do contexto histórico de surgimento da filosofia, né? Um contexto que data do século XX, a gente vai falar desse período, ao século IV a.C., tá? A filosofia nasce, como é muito, há um consenso, digamos assim, algum consenso pelo menos, que a filosofia nasce com Tales de Mileto, né, entre o século VII e século VI a.C., o primeiro filósofo, vamos dizer assim. Mas o que estava rolando na Grécia nesse período? É um momento de desenvolvimento político, econômico e cultural da Grécia, tá? A Grécia antiga era fragmentada politicamente, né? A formação política das polis. Polis significa cidade-estado. As cidades possuíam autonomia política, possuíam leis, digamos assim, diferentes, né? Autonomia política, mas compartilhavam a língua, costumes, hábitos, artes, compartilhavam uma cultura, e essa cultura estava em processo de expansão e desenvolvimento, né? Apesar da autonomia política de cada cidade-estado. Esse era um pouco o panorama geral desse período, né, da Grécia Antiga. A construção da rica e heterogênea, quer dizer, diferenciada, cultura grega, né, e o aprimoramento da democracia, né, principalmente em Atenas, né, uma invenção ateniense, né, a democracia. Então, bom, a cultura grega, né, vou generalizar, apesar de ter existido diferentes cidades, estado, né, a cultura grega estava em processo de expansão, como eu disse, política, econômica e cultural. Aqui eu trouxe um mapa para a gente ter em mente a localização geográfica, né, das cidades-estado, né, da Grécia Antiga, das polis da Grécia Antiga. Então, você tem, por exemplo, Esparta, Atenas, né, são as mais conhecidas. As polis se localizavam ali na costa do Mediterrâneo, né, um espaço também muito apropriado para trocar mercadorias, né, e, obviamente, trocar culturas, trocar conhecimentos, contato com diferentes povos, né. Todo esse amálgama, toda essa mistura, toda essa combinação foi fertilizando uma cultura em processo de enriquecimento, de expansão, né?
Então, é muito interessante pensar nesse processo de desenvolvimento da cultura grega, né, das polis da Grécia Antiga, claro, com singularidades, com especificidades, né, mas esse desenvolvimento geral, vamos dizer assim. Então, a gente chega para um ponto aqui fundamental, né, na aula, que é, antes da filosofia, a importância que se dava para a mitologia, né, na cultura grega. Claro que com a filosofia, essa importância pode se perpetuar, mas ela vai estar ameaçada por uma nova forma de explicar o mundo, que é a forma filosófica. Mas vamos entender primeiro o que significa, né, essa importância da mitologia para a cultura grega, né, e que, de certa maneira não, de que, em grande medida, a filosofia vai romper com essa forma de explicação do mundo, com essa potência da mitologia, vamos dizer assim. Bom, a Grécia Antiga, como vocês bem sabem, tinha uma cultura mitológica muito forte, né? Uma religião politeísta. Poli vem de vários, teísta vem de Deus, né? Com vários deuses, com traços de antropomorfismo, deuses com características humanas, né? Então, essa visão de mundo baseada na mitologia, baseada na religião, na Grécia Antiga, era muito forte, né? De forma que a base pedagógica e cultural da Grécia Antiga, apoiada na mitologia e na religião, se expressava através da música, teatro, poemas, narrativas. Era uma combinação da mitologia, da religião, e com essas formas de ensino, de educação, que era muito forte na Grécia Antiga, como a gente pode ler na República de Platão, né? Se expressava essa mitologia, essa religião, se expressava na educação da Grécia Antiga, né? Através da música, do teatro, principalmente dos poemas, principalmente das narrativas também. Quer dizer, os indivíduos ali atenienses, né, que estavam também se tornando uma cultura que estava se tornando mais complexa, né, mais desenvolvida, né, esses indivíduos, eles aprendiam as coisas do mundo, né, se educavam a partir da música, a partir das liras, a partir dos poemas, a partir das narrativas, e tinham como base, né, que amarrava tudo isso, a mitologia, a religião, né, e que era uma religião politeísta, né, a religião, digamos assim, uma religião que dava sentido às coisas do mundo a partir das formas, das divindades, né, que representava coisas diferentes, né? Então, se explicava os mares a partir de Poseidon, né? Se explicava o amor a partir de Afrodite, né? Se explicava o nascer do sol a partir me fugiu o nome agora? Bom, depois eu lembro. Explicava o ordenamento do mundo a partir do grande deus do Olimpo, que era Zeus, né? Quer dizer, as explicações do universo na Grécia Antiga, antes da filosofia, eram monopolizadas pela visão de mundo religiosa, né? Então, vale constatar isso, né? Entender a importância da religião politeísta para a Grécia Antiga, né? Então, o surgimento da filosofia como uma nova forma de dar sentido às explicações do mundo é uma ruptura. Uma ruptura. O que é o anterior? O que consiste essa ruptura? Uma forma religiosa, mitológica de explicação do mundo, né? A forma que eu acabei de explicar, antiga, que se baseava nas explicações religiosas, né? Se baseava nos deuses. Agora,
com essa ruptura, com o surgimento da filosofia, uma nova forma de explicar as coisas do mundo, que se baseia na racionalidade, que se baseia no pensamento humano. Tá? Então, o surgimento da filosofia indica o rompimento das antigas formas de explicar o mundo e os acontecimentos sociais. Né? Ruptura com a explicação de mundo que se baseava na mitologia, na religião e no senso comum. Qual que é a característica da explicação mitológica? É uma explicação que se baseia no sobrenatural, no irracional. Qual que é a característica da explicação do senso comum? É uma explicação baseada na tradição, né? E que é inquestionável, né? Não há questionamentos, tem fortes traços de incoerência, né? Porque não é dotada de lógica, de racionalidade, né? Então, a filosofia vai romper com essas formas antigas, né, de explicar o mundo, né? Que se baseavam na explicação mitológica, né? Na explicação religiosa, né? Na explicação divina dos deuses, né? Que a Terra foi formada e foi dando forma, né? A Terra foi, de fato, literalmente, obtendo sua forma a partir da manifestação divina da Gaia, né? Da deusa Gaia, por exemplo. O céu é Urano, né? O céu, então, que está posto sobre nós, ele é uma representação do deus Urano. Então, por aí vai, né? Essa explicação mitológica, sobrenatural, irracional, né? Já, digamos assim, não dava conta de explicar as complexas coisas do mundo, coisas no sentido mais amplo, tanto no social quanto no natural, né? Como explicar, por exemplo, a chuva, né? Como explicar o porquê estamos vivos. Quer dizer, as explicações mitológicas, ela possuem limites, né? E aquela sociedade estava se tornando cada vez mais complexa e a explicação mitológica, que se baseava em deuses, já não dava conta de explicar aquele mundo, né? E senso comum, porque não há questionamento, né? Não há questionamento baseado na tradição, né? Não há uma racionalidade, né? Então é nesse sentido que a filosofia vai romper com as antigas formas de explicar as coisas do mundo, né? Então, essa era a representação intelectual da filosofia antes do surgimento da Grécia Antiga, perdão, antes do surgimento da filosofia, né? O grande Deus, né? A divindade. Aqui eu estou representando o grande Deus do Olimpo, Zeus, né? A divindade, né? Que era muito maior em todos os sentidos, né? Que o homem, né? Uma divindade, então, que o homem, né? Estava submetido ao seu controle, né? Estava submetido às explicações do mundo a partir dessa divindade, né? Então é muito cômodo, né? Para as pessoas que acreditavam, não diria cômodo, mas precisava de algo a mais, querendo dizer, né? Porque essas formas de vida cada vez mais complexas já não davam conta, já precisava de algo a mais, né, para explicar o mundo. Zeus passava a ser uma representação não tão forte, né, não tão potente quando novos filósofos surgem, né, quando a filosofia surge, quando tenta se dar novos sentidos, né, à explicação de mundo, porque a religião já não dava conta. Então, a filosofia vai tirar a centralidade
da religião de Zeus, né, como eu coloquei na foto, e vai colocar agora na razão, né, na explicação racional, né, no pensar. Então, a filosofia é uma revolução do pensamento, né, ou uma evolução do pensamento. É uma forma de conhecimento baseado no uso da argumentação lógica e racional, né? Então, você tem logos, que é um grande elemento da filosofia é o logos, a razão, né? Que significa razão, fundamento, discurso, palavra, né? Também tem esse significado, quer dizer, a articulação de ideias a partir de algo racional, né? A partir de uma racionalidade, né? E o que significa filosofia, né? Qual é a etimologia, a origem da palavra? Philos significa amor pelo saber, perdão, significa amor pelo saber. Philos significa amizade ou amor. Sofia significa saber. Juntando, significa amor pelo saber. Né? Então, aí chegamos num ponto fundamental, né? Beleza, eu entendi o que é filosofia, entendi que filosofia, como surgiu a filosofia. A filosofia é uma revolução do pensamento, né? Uma nova forma de dar sentido às explicações do mundo, né? Que não mais, que uma forma de tirar a religião, a mitologia da centralidade, né? No que diz respeito às explicações do mundo. Beleza, mas o que é de fato a filosofia? O que faz um filósofo, né? E aqui a gente tem, eu coloquei uma frase do pré-socrático Heráclito de Éfeso, né? E é uma frase belíssima, vamos citá-la. A natureza, entre parênteses, das coisas, fecha parênteses. Ama, esconder-se. A frase original é: a natureza ama, esconder-se. Mas podemos dizer que a natureza das coisas, né? Ama, esconder-se. Bom, o que isso tem a ver com filosofia, né? Com o investigar filosófico? Significa que as coisas possuem uma forma superficial que a gente pode ver, né, a olhos nus, vamos dizer assim, né? Mas se queremos compreendê-las, nós temos que escavar esse conhecimento, né? Nós temos que não só olhar a forma das coisas, mas seu conteúdo, tá? Nós temos que escavar o conhecimento, né? E a partir da observação, a partir da observação racional, metódica, a partir da investigação, identificar, compreender o conteúdo das coisas, né? Que vai muito além da forma, né? Porque a natureza ama se esconder, então a gente tem que escavar o conhecimento, né? Puxar de dentro, puxar lá no fundo o conhecimento, né? Então, uma belíssima frase. E aí eu puxo também da literatura, né, uma bela frase que indica a potência da filosofia, do saber filosófico. Né? Uma frase tirada de Machado de Assis, né, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês podem até articular em alguma redação, alguma coisa assim. A pior filosofia é dos choramingas que se deita à margem do rio, para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. O que tem a ver? Bom, a pior filosofia é do choramingas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. Machado de Assis está nos ensinando que a pior filosofia é a do filósofo, ou que no caso não é filósofo, né, porque é a pior das filosofias, né? A pior filosofia é a do indivíduo que se contenta, que se acomoda, né, com, digamos assim, com a passagem natural das coisas, né? Do choramingas que se deita à margem do rio
para o fim de lastimar o curso incessante das águas. Acomoda-te com a lei. O filósofo não pode ser acomodado. O filósofo é um revolucionário no sentido intelectual e político da coisa, né? Porque a investigação filosófica pressupõe uma investigação mais a fundo, né? Uma investigação do conteúdo das coisas, né? Não, puxando agora para Heráclito, não se contentar com simplesmente a forma, né? Então, não se contentar com as explicações religiosas. Ah, aconteceu porque Poseidon, rei dos mares, quis, né? Com a explicação do senso comum. Ah, é assim porque assim o aprendi, né? Assim, tradicionalmente foi me passado. Não, o investigador filosófico, né? Filósofo, ele vai além, né? Ele não é acomodado, né? Ele sempre vai além no sentido de querer compreender, né? Querer buscar conhecimento, e isso, naquele contexto, com certeza, foi uma revolução, né? E hoje eu tenho, tenho plena convicção de que ainda é revolução pensar e fazer filosofia, né? E aqui, gente, eu vou falar de duas correntes ou escolas filosóficas, e eu vou falar porque eu fiz assim na hora de dizer escolas. E assim, eu quero dizer o seguinte, eu já passei pelos pré-socráticos ano passado e tem um vídeo falando detalhadamente sobre os pré-socráticos. Eu não vou fazer isso de novo porque me toma tempo e eu não quero fazer uma aula longa porque eu sei que a galera não curte aula longa, né? E faz todo sentido, assim. E eu não vou passar pelos mesmos pontos. Então, o que eu indico? Que vocês entrem no YouTube do cursinho Antonieta de Barros, né? E lá vejam a aula sobre pré-socráticos, caso haja interesse. Caso vocês queiram anotar os pré-socráticos que mais são cobrados no vestibular, né? E aí vocês fazem isso, né? Eu vou falar aqui de uma forma mais geral sobre os pré-socráticos, né? Que possuem, e aí eu explico porque a escola, possuem diferentes formas de pensamento. Quando a gente fala de escola, a gente pensa numa continuidade, né? Numa conciliação de pensamento. Não existe isso entre os pré-socráticos, alguns são bem opostos até. São bem divergentes, mas é uma corrente, né? É um período, vamos dizer assim, né? Na filosofia. E o primeiro filósofo, Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, é um pré-socrático. Então, o período pré-socrático abre a filosofia, vamos dizer assim, né? Eles não colocam o ser humano como centro da investigação filosófica, pois priorizam a investigação sobre o elemento natural que ordena o cosmos. Na aula que vem, a gente vai falar sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. Ali a gente tem um período que é conhecido como período antropológico da filosofia clássica. Antro vem de homem, né? Então é um período que a filosofia se volta para o homem. Aqui, a filosofia, nos pré-socráticos, se volta para o universo, se volta para a física, se volta para o natural, vamos dizer assim, né? O cosmos. Então, são considerados filósofos da natureza. Utilizam a razão, né? Porque são filósofos, portanto, racionalidade, para compreender a physis, ou seja, a natureza, e, consequentemente, descobrir qual é o arché, um termo importante, que significa princípio fundante de tudo, a causa primeira de tudo. O arché significa o princípio que dá sentido ao ordenamento do universo. Então, para Tales de Mileto, esse sentido, o que dá sentido
ao ordenamento do universo é a água, por exemplo, né? Para Heráclito é o eterno dever, né? O fluxo incessante, é a dialética, né? É o movimento, por exemplo. Então eles buscam o princípio de tudo, né? É muito interessante e é legal vocês. Eu falei sobre pelo menos uns 8, eu acho, pré-socráticos lá no canal, tá? Então vocês, se quiserem, se houver interesse, façam isso. Busquem assistir aos vídeos, eu vou ver se eu tenho também anotações, qualquer coisa eu coloco lá, para falar de cada pré-socrático, eu coloco no Classroom, para falar de cada pré-socrático individualmente, né? Mas essa é a pegada do pré-socrático. Ele quer compreender, ele é filósofo da natureza, ele está preocupado com o ordenamento do cosmos, do universo. E ele quer identificar o arqué, o princípio fundante, que dá sentido a tudo. É a causa primeira, é o motor inicial de tudo, entenderam? E aí a gente tem os sofistas, né? Eu falei também sobre os sofistas ano passado e tem vídeo lá fazendo uma relação uma relação antagônica entre Sócrates e os sofistas, tá? Então, quem tiver interesse, assista também, está na aula de Sócrates, parte 2, está lá. Mas eu vou falar sobre os sofistas de uma maneira ampla também. Os sofistas também são considerados um dos pioneiros, um dos primeiros a fazer filosofia. E por que ia fazer filosofia entre aspas? Porque eu coloco aqui filósofos e um ponto de interrogação, né? Numa visão mais socrática, por exemplo, eles não são considerados filósofos, porque para Sócrates, para Platão, eles se contradizem, né? Eles vão entrar em contradição com a própria filosofia, né? Mas, de maneira geral, podem ser considerados filósofos, porque eram pensadores, eram intelectuais da época, né? Apesar dos antagonismos com Sócrates e Platão, né? Mas vamos entender quem são os caras. Eram os pensadores e filósofos em alta na Grécia Antiga, tá? E eram considerados os mestres da retórica. Os mestres da retórica, o que é retórica? É a articulação das ideias, né? No sentido oral, né? É a lábia, é a lábia, é a persuasão, né? Eles eram mestres nisso, né? Então, é legal o vídeo que eu coloquei fazendo essa relação antagônica com Sócrates e Platão, e Platão não, e sofistas, porque se os sofistas são mestres da retórica, Sócrates vai partir da ideia de diálogo, né? De dialética, de diálogo. Então, é legal fazer esses contrapontos, porque em termos filosóficos, era rival do outro, tá? Um não combinava com o outro, né? Platão e Sócrates não combinavam com os sofistas. Porque isso está muito explícito nessa ideia de relativismo. A forma principal de conhecimento dos sofistas é o relativismo. A gente vai ver na aula que vem que Platão, Sócrates, né, e até Aristóteles, mas um pouco menos, tem uma ideia de alcançar a verdade absoluta, né, que existe, que está lá. E o filósofo deve alcançar a verdade absoluta, né? Isso para Platão e para Sócrates, por exemplo. Para o sofista, não. O sofista diz que a verdade é relativa, né? Não existe não existe verdade absoluta em si, porque a verdade é relativa. A verdade pode ser relacional, ela pode ser relativa, ela pode ser utilitarista, né? Ou seja, se algo for útil e benéfico para alguma pessoa, então isso pode ser o correto, né? Para Sócrates e para Platão, isso é uma heresia, uma loucura, né? Porque existe uma verdade absoluta que deve ser alcançada, né?
e eles chamavam, portanto, os sofistas de não filósofos, né? Digamos assim, demagogos, né? O que é demagogo? De pessoas que brincam com as palavras, que, que são mestres na persuasão, né? Mas não querem obter a verdade, né? A verdade é a partir da racionalidade, de fato, né? E então essa é a crítica de Platão e Sócrates, por exemplo, aos sofistas, né? Um debate muito interessante. Sócrates foi morto, inclusive, pela democracia ateniense, né? Por corromper os jovens, né? Por questionamento, por questionar. E os sofistas, geralmente, eles tinham uma influência política naquela democracia grega, naquela democracia ateniense, principalmente, né? Então, muitas vezes eram pessoas articuladas, pessoas que faziam parte das ágoras e dos centros políticos, né, de Atenas. Então, e porque cabe mencionar, né, eu vou falar sobre isso na aula que vem, Sócrates, Platão eram contra a democracia, né? Aristóteles também eram contra a democracia porque viam que a democracia estava no processo de decadência, né? Foi a democracia que condenou Sócrates à morte. Os caras eram contra a democracia, né? Porque o governo do povo pode levar à tirania, né? Já os sofistas eram a favor da democracia. Eram pessoas influentes naquela formação política democrática da época. Você tem, por exemplo, uma frase que representa bem o pensamento dos sofistas, né? O homem é a medida de todas as coisas. Uma frase de Protágoras, que era professor de legislação e retórica, né, na Grécia Antiga, influente, né, na política também da época. O homem é a medida de todas as coisas, né? Quer dizer, não há uma verdade absoluta, uma verdade a ser alcançada, porque o homem é a medida de todas as coisas. É uma frase que vai contra esse pensamento que a gente vai discutir na aula que vem, né? De pensar na transcendência, né? Como Platão dizia, né? Na transcendência espiritual, na transcendência intelectual, né? De ir além, né? Os sofistas vão falar, não, o homem é a medida de todas as coisas, né? Há uma incapacidade humana de compreender tudo também, né? E não há uma verdade absoluta. O que existem são pontos de vistas, né? São pontos de vistas relativos, né? Que dependem do observador. Então não existe uma verdade absoluta, eterna a ser alcançada, né? O que existem são pontos de vistas, perdão, pontos de vista, perdão. Então essa é a forma intelectual dos sofistas, né? E eu vou encerrando, e semana que vem a gente fala sobre o período antropológico na Grécia Antiga, né? Sobre Platão, Sócrates e Aristóteles, né? E os pontos que vão divergir, né, bastante com os sofistas, né? Que por todas essas questões que eu abordei, né? Então a gente se vê lá.